Esta transmissão não poderia ser ignorada. Algo foi transmitido, e não foi um chamado comum. Foi uma frequência que atravessou a grade invisível da percepção humana e tocou exatamente aqueles que já vinham sentindo, há dias ou até semanas, que alguma coisa estava mudando por dentro e por fora. Não chegou com alarde, não veio com manchete, não precisou de confirmação externa. Veio como vêm as mensagens que realmente importam, silenciosamente no início, com peso no corpo, com arrepio na pele, com aquela sensação estranha de que o ambiente ao redor ficou diferente por alguns segundos. Se você sentiu isso, não foi imaginação, foi recepção. E o fato de você estar aqui agora diante dessas palavras já indica que a transmissão encontrou um ponto aberto no seu campo, uma fresta de luz entre camadas de dúvida, cansaço e sensibilidade. Há mensagens que passam despercebidas porque falam alto demais. Outras, como esta, chegam tão sutilmente que apenas quem está alinhado consegue perceber a presença antes da explicação. Essa transmissão não foi feita para multidões distraídas. Ela foi direcionada para consciências que já estão em processo de despertar, para almas que atravessam um período de transição, para pessoas que sentem mais do que conseguem explicar. Em muitos casos, o primeiro sinal não é espiritual no sentido óbvio. É físico. É uma mudança no sono, um zumbido no ouvido, um aperto no peito sem causa aparente, uma tristeza que vem e vai, uma vontade súbita de se afastar de certas conversas, de certos lugares, de certos hábitos. O corpo sempre entende primeiro aquilo que a mente ainda não organizou. E quando o campo energético recebe uma transmissão mais elevada, ele responde antes do raciocínio. Isso é importante porque muita gente tenta invalidar o próprio sentir, como se sensibilidade fosse fraqueza. Não é. Sensibilidade, quando bem compreendida, é um instrumento de leitura fina da realidade. É através dela que muitas mensagens canalizadas chegam, atravessando o ruído do mundo comum. Há algo muito específico acontecendo quando uma canalização verdadeira se manifesta. Ela não empurra, ela não obriga, ela não tenta convencer por força de argumentação. Ela simplesmente vibra de um jeito que faz o interior reconhecer. Por isso tantas pessoas relatam arrepio, paz, choro espontâneo, calor nas mãos, pressão na coroa, ou até uma sensação de «eu já sabia disso, mas precisava ouvir». É assim que as mensagens de seres de luz, comandos, conselhos e transmissões espirituais costumam se apresentar quando há autenticidade vibracional. Elas não pedem que você abandone o discernimento, pelo contrário, elas o fortalecem. O verdadeiro contato espiritual não anula a razão, mas a reorganiza em torno de algo mais amplo. Ele tira a pessoa da confusão e a conduz para um estado de clareza mais profunda, mesmo que inicialmente venha acompanhado de estranhamento. E se algo precisa ser dito com honestidade desde o começo, é isto: nem toda mensagem que parece espiritual vem de uma fonte elevada. Discernimento é parte essencial da jornada, mas quando a transmissão é limpa, o efeito é nítido. Ela pode vir por sonho, por intuição, por escrita automática, por uma conversa aparentemente casual, por um vídeo que você por acaso clicou, por uma frase que apareceu no momento certo. A linguagem da luz é múltipla. Às vezes, ela usa símbolos, às vezes, usa coincidências, às vezes, usa pessoas, às vezes, usa silêncio. O que define a mensagem não é o canal em si, mas a frequência que atravessa o canal. E essa frequência, quando verdadeira, traz uma assinatura muito clara: expansão sem desorganização, clareza sem arrogância, acolhimento sem dependência, alerta sem pânico. É por isso que transmissões espirituais autênticas são tão preciosas. Elas ajudam a pessoa a recordar o que a alma já sabia e a organizar os próximos passos com mais consciência. Não se trata de entregar respostas prontas para tudo. Trata-se de reabrir a capacidade de perceber. Talvez por isso a palavra alerta tenha tanto peso. Um alerta verdadeiro não existe para amedrontar, existe para preparar.
Há momentos em que a vida espiritual se assemelha a um campo em recalibração. As energias mudam, os vínculos se reorganizam, as percepções se ampliam, e quem está sensível sente primeiro. Nessas fases, é comum surgir a sensação de que algo está prestes a acontecer, embora nada externo pareça confirmar isso. Esse descompasso entre a percepção interna e a aparência externa gera ansiedade em muitos, mas também pode gerar profundidade. Afinal, sentir antes de ver faz parte da experiência espiritual. O que os seres de luz costumam transmitir nesses períodos é justamente isso. Mantenha-se centrado, proteja seu campo, observe os sinais, não entre em pânico e confie que o que está sendo ativado em você tem propósito. Quando falamos de comandos espirituais, muita gente imagina algo rígido, distante ou militarizado. Mas, em essência, um comando de luz não opera pela imposição. Ele opera pela organização da consciência coletiva. Em linguagem mais simples, ele orienta, protege, estabiliza e distribui informação conforme a capacidade de recepção de cada alma. É como se houvesse diferentes camadas de entendimento para diferentes graus de preparo interno. Algumas pessoas recebem o impulso de mudar a rotina. Outras sentem vontade de meditar. Outras começam a dormir de forma irregular. Outras passam a perceber sonhos simbólicos. Outras sentem um chamado para ajudar, acolher, ensinar ou simplesmente parar de resistir tanto. Cada um recebe o que precisa para o momento em que está vivendo. E a grande beleza disso é que a mensagem nunca é genérica no nível profundo. Ela é personalizada pela própria frequência de quem recebe. Essa é a razão pela qual muitas transmissões espirituais parecem falar diretamente com o leitor, mesmo quando são lidas por milhares, porque o conteúdo espiritual autêntico atua como espelho vibracional. Cada pessoa ouve uma camada diferente. Para uns, a mensagem traz confirmação. Para outros, traz direção. Para outros ainda, traz conforto. E para alguns, traz um choque de consciência que rompe um ciclo antigo. Há mensagens que só fazem sentido depois de dias, semanas ou até meses. Outras são compreendidas no instante em que chegam. Isso depende da maturidade energética de quem recebe. Não existe pressa real no plano da alma. Existe momento certo. Existe prontidão. Existe eco. E quando o eco acontece, a verdade encontra lugar. Quando uma transmissão espiritual é recebida em profundidade, ela não termina no momento em que as palavras acabam. Na verdade, é ali que começa a reverberação real. A pessoa pode continuar sentindo por horas, às vezes por dias, como se algo tivesse sido deslocado internamente. E isso acontece porque mensagens canalizadas verdadeiras não atuam apenas no nível mental. Elas tocam padrões emocionais, memórias sutis, impressões do campo energético e até regiões da psique que estavam adormecidas. É por isso que depois de uma mensagem forte, há quem chore, há quem precise silenciar, há quem queira caminhar, há quem sinta vontade de escrever, rezar, descansar ou simplesmente ficar em paz. A transmissão não força uma resposta única. Ela abre espaço para que a resposta natural da alma aconteça. Muitas vezes, o que os seres de luz comunicam não é exatamente novidade, é lembrança. E essa diferença é fundamental. Uma novidade informa algo que você ainda não sabia. Uma lembrança desperta algo que já estava em você, mas adormecido. Por isso algumas mensagens parecem tão familiares, quase íntimas, mesmo quando tratam de temas grandes como missão, proteção, ascensão, cura ou transição energética. O coração reconhece antes da mente, e quando isso ocorre, a pessoa começa a se alinhar com uma versão mais verdadeira de si mesma. A canalização, nesse sentido, não cria algo de fora. Ela revela algo de dentro. Ela traz para a luz um conhecimento que já vinha tentando emergir há muito tempo. Essa experiência costuma mexer também com a relação que a pessoa tem com o tempo. Quem passa a se abrir para esse tipo de transmissão
percebe que o tempo interno não funciona no mesmo ritmo do relógio. Há dias em que tudo parece acelerado. Há momentos em que os sinais se repetem tanto que se torna impossível ignorá-los. Há fases em que parece que o universo inteiro está tentando chamar atenção para o mesmo tema. E há momentos em que o silêncio dura, como se a própria consciência estivesse em pausa para integrar o que recebeu. Essa alternância faz parte do processo. Nem toda resposta vem imediatamente. Às vezes, a melhor resposta é o intervalo, a pausa, a respiração. O campo espiritual sabe o que está fazendo quando desacelera o fluxo para permitir a assimilação. Também é importante compreender que nem toda dificuldade após uma transmissão significa resistência negativa. Em muitos casos, o desconforto é apenas o corpo e a mente tentando se ajustar a uma frequência mais alta. Isso pode aparecer como cansaço, sonhos intensos, sensibilidade emocional, necessidade de se afastar de ruídos, vontade de rever relações, incômodo com ambientes cheios, ou até um desejo súbito de mudar hábitos antigos. Não se trata de dramatizar sintomas, mas de reconhecê-los como parte de uma reorganização. A luz não chega sempre de maneira suave para o ego. Às vezes ela mostra rachaduras, às vezes ela derruba estruturas, mas se o que cai era pesado demais para continuar sustentando sua alma, então a queda era necessária. Isso não é destruição, é liberação. Dentro dessa lógica, o papel da proteção energética se torna essencial. Não porque exista um mundo hostil em cada esquina, mas porque toda expansão traz exposição. Quando a sensibilidade aumenta, a necessidade de limites também aumenta. Pessoas em processos de despertar tendem a absorver mais do que conseguem processar se não aprenderem a filtrar. E filtrar não é fechar o coração. É escolher conscientemente o que entra e o que permanece do lado de fora. É saber quando se recolher. É saber quando dizer não. É saber quando desligar o excesso de estímulo e voltar para o centro. A mensagem espiritual mais madura não é a que empurra para mais intensidade o tempo todo. É a que ensina equilíbrio, discernimento e aterramento. É por isso que tantas transmissões falam sobre água, silêncio, respiração, sono, natureza e simplicidade. Esses elementos parecem básicos, mas são profundamente espirituais. Eles ajudam o campo a se estabilizar. Quando a pessoa está muito aberta, ela precisa aprender a voltar para a terra. O despertar não é apenas expansão para cima, é também enraizamento para baixo. É nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas mística e passa a ser integrada. Você não é chamado a viver somente em estados elevados. Você é chamado a sustentar a luz no cotidiano, na rotina, no corpo, no trabalho, nos relacionamentos e na própria vulnerabilidade. Isso é maturidade espiritual. Isso é a forma mais bonita de uma transmissão, se tornar prática. Outro aspecto importante é perceber que as mensagens de seres de luz frequentemente vêm acompanhadas de instruções simples. Elas não costumam ser complicadas porque a sabedoria verdadeira é clara. Podem soar como lembretes básicos. Cuide do seu corpo. Escute sua intuição. Não alimente o medo. Mantenha a mente limpa. Proteja seu descanso. Observe seus pensamentos. Não carregue o que não é seu. Essas instruções não são superficiais. Elas são a base sobre a qual qualquer crescimento real se sustenta. Quem busca apenas experiências extraordinárias acaba se perdendo no excesso de expectativa. Quem aprende a honrar o simples começa a perceber o extraordinário nas pequenas coisas. E é aí que a transmissão realmente ganha força, quando ela sai do campo da curiosidade e entra no campo da transformação. Há também um convite implícito em toda mensagem elevada: confiar sem se alienar. Isso quer dizer que a pessoa não precisa engolir tudo sem questionar, mas também não precisa desacreditar de tudo que não cabe imediatamente em seu entendimento. O ponto de equilíbrio está entre a abertura e o discernimento, entre a fé e a lucidez, entre o sentir e o analisar. O verdadeiro crescimento espiritual não cria fanatismo,
cria presença. E presença é a capacidade de permanecer inteiro enquanto ouve, observa, pergunta e integra. Quem amadurece espiritualmente deixa de buscar controle total e passa a cultivar confiança inteligente. E essa confiança muda completamente a forma como a vida é vivida. Por fim, talvez o ponto mais importante desta transmissão seja simples de dizer, mas profundo de sentir. Você não precisa entender tudo agora para estar recebendo exatamente o que precisa. Algumas mensagens só se revelam quando a alma está pronta. Algumas revelações chegam em etapas. Algumas respostas aparecem depois que você já saiu da fase de urgência. E isso não é atraso, é sabedoria. A luz não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Se esta transmissão tocou você, então ela já cumpriu parte do seu propósito, e o resto virá no tempo certo, como sempre vem para quem escolhe escutar além do ruído.